Fala pessoal, beleza? Como vocês podem observar, estou aqui devidamente fardado com a minha camisa da Comebol TV. Fiz parte dessa transmissão da final da Recopa. A final não, né? A Recopa, porque não tem final. É um jogo só, na verdade são dois jogos, mas um confronto só. Então a gente não pode chamar de final, e sim jogo decisivo, que é a segunda partida da Recopa Sul-Americana, tá? E a gente vai falar sobre David Neres, oportunidade excepcional de mercado. Para mim, um jogador até melhor do que Everton Cebolinha, que estaria com um custo bem inferior, um jogador melhor, porque teve uma fase muito melhor na Europa do que o atual ponta esquerda do Benfica, que chegou a ser cortejado pelo Flamengo. Antes disso, eu quero dar um recado para você. Venha para KTO.com dar o seu palpite, gente. E o mais legal da história, eu vou te dar 20% do que você depositar. Ou seja, se você depositar R$100, eu vou te dar R$20. Ah, não, quero fazer um depósito mais modesto, de R$30, que é o mínimo, eu vou te dar 6. Ah, você quer fazer um depósito de 50 ali no meio do caminho? Eu vou te dar 10, tá? Para isso você entra no KTO.com e use o meu cupom Bernardo Ramos. Bernardo Ramos. Você vai fazer o seu login e aí você vai usar o meu cupom. Beleza? Tá claro. Se você quiser contribuir com o canal também, eu tenho que pagar as contas de Montevidéu e Cuiabá, faz um Pix. Tá passando por aqui. Bernardo Ramos, albuquerque@gmail.com. Tá aqui na descrição deste vídeo também, tá bom? Bom, vamos falar sobre o David Neres, porque é o seguinte, essa saída do David Neres para o Ajax, do Ajax para o Shakhtar Donetsk, teve uma explicação, né? Como o Antony estava muito bem jogando pelo lado direito, o David Neres sempre foi utilizado na ponta esquerda pelo técnico Erik ten Hag. Só que com a chegada do Haller, centroavante, que aliás está fazendo gol pra caramba, o que aconteceu? O Tadic, que era uma espécie de centroavante, um jogador que saía muito da área, acaba deslocado para o lado do esquerdo. E aí o David Neres falou, peraí, eu não quero ser reserva, então ele foi negociado. Onde ele brilhou? No grande Ajax de 2018-2019, que chega à semifinal da UEFA Champions League e é eliminado pelo Tottenham. Nem o Erik ten Hag entende como, nem o Lucas Moura, que fez 3 gols nesta noite em Amsterdã, sabe também. Fato é que ele jogava no ataque com o Ziyech, que hoje está no Chelsea, Tadic centralizado, saindo bastante da área e abrindo espaço para o David Neres entrar na diagonal. É um jogador que pode jogar mais aberto pelo lado esquerdo, pode entrar na diagonal e dar algo que o Flamengo não tem, ou seja, profundidade pelo lado esquerdo. O Flamengo não tem um jogador dessa forma. Seria uma contratação espetacular. Eu posso falar para você, espetacular para o time do Flamengo, tá? Já falamos sobre outra oportunidade de mercado aqui, Júnior Alonso, que rescindiu o contrato dele com o Krasnodar, time da Rússia. O Shakhtar não, time da Ucrânia, da região de Donbass, que vive um conflito desde 2014 ali, com uma espécie de guerra civil, uma pequena guerra civil naquele trecho leste da Ucrânia, tá? E para falar mais sobre o David Neres, a gente vai bem fundo aqui no canal para te falar sobre ele. Eu vou trazer aqui o Raí Monteiro, que é comentarista dos canais Band Esportes e sabe absolutamente tudo sobre o atacante, que era do Ajax e foi revelado no São Paulo Futebol Clube. Vai falar bastante para você. Fala aí, Raí. Um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando esse vídeo falando sobre o David Neres. Bom, livre no mercado, né? O atacante livre no mercado, obviamente, dentro das condições, né? De poder ser emprestado, de poder ser utilizado por algum time pagando apenas o seu salário, sem ter que pagar parte de passe ou algo do tipo, né? O Shakhtar deve facilitar um empréstimo do David Neres para que ele possa se manter em atividade, pelo menos até o fim da temporada europeia, então por mais 4 ou 5 meses. Pensando nessa questão, se ele estiver então livre no mercado desse jeito, é um reforço que chegaria para jogar na maioria dos times do futebol brasileiro. Acredito que em todos, né? É um jogador com muita capacidade a partir do lado do campo, drible, mudança de direção, até mesmo finalização, encontra bons passes, né? No Ajax, no São Paulo, né? Quando ele surge e já logo ascende ao time principal, fez pouquíssimos jogos até que fosse vendido pelo Ajax, para o Ajax, né? Onde de fato teve uma passagem com mais brilho.
O São Paulo foi um período muito curto de tempo para a gente poder ter um julgamento mais definitivo. Obviamente que olhar o David Neres jogar no São Paulo, era possível, olhando ele jogar no São Paulo, era possível visualizar ali um jogador que poderia ser muito promissor, poderia ter uma carreira muito interessante. Mas era um projeto apenas. No Ajax isso se consolidou de uma forma mais interessante, podendo jogar, né, no time do Ten Hag, por exemplo, que foi semifinalista de Champions League. Ele jogava, mesmo sendo um canhoto, muitas vezes pelo lado esquerdo, então podendo chegar ao fundo, podendo infiltrar na área a partir daquele setor. Ou também do lado direito, como jogou em algumas partidas pelo São Paulo, tendo a jogada de trazer para dentro e finalizar, o que na minha avaliação, pelo menos, não é tanto a do David Neres. Vejo ele mais como um jogador que possa articular jogadas, né? A partir do drible, da velocidade, encontrar companheiros em boas condições para finalizar, do que ele mesmo concluir os lances, né? Não é tanto uma característica, ou pelo menos não foi até aqui, tanto uma característica do David Neres na carreira. Obviamente que ele pode mudar, um jogador muito novo, e evoluir nesse sentido. Até acho que é algo importante para ele evoluir na questão da finalização, ser um jogador mais presente com chutes, com gols marcados, inclusive. Hoje, na minha visão, pelo menos, ele tem um perfil mais de criador de jogadas, né, a partir das suas características, do que de finalizador. A saída dele no Ajax, né, do Ajax para o Shakhtar, foi uma saída que surpreendeu muita gente, né? O movimento surpreendeu muita gente, mas obviamente que era algo interessante do ponto de vista, né, de um jogador que acabou perdendo muito espaço nos últimos tempos, principalmente a partir do momento em que o Antony se transfere para o Ajax, e aí um jogador com características um pouco diferentes, jogando até de outro lado do campo, né? Jogava mais pelo lado direito, enquanto o Neres jogava mais pela esquerda, mas também a chegada do Haller, né, que é o grande artilheiro do time na Champions League, por exemplo, o que fez com que o Tadic, que quando o David Neres era titular naquela campanha da Champions League, em muitos momentos era uma espécie de um falso 9, se tornasse um jogador mais aberto pelo lado em alguns momentos, com muita liberdade de se movimentar, mas ganhando a posição que era do David Neres, e o Antony entrando do outro lado. Eu vejo essa saída dele, do Ajax, para o Shakhtar, muito nesse sentido, né, da perda dele de espaço e de um desejo não só de atuar mais, mas também pensando numa disputa de Copa do Mundo, né? O David Neres foi convocado pelo técnico Tite, por exemplo, na Copa América de 2019, quando o Brasil foi campeão, inclusive chegou a ser titular, né, em jogo da seleção dentro daquela competição. Então, pensando em voltar ao radar, a disputa por uma vaga na próxima Copa do Mundo, o David Neres acabou se transferindo para o Shakhtar, onde não teve tempo, né, de mostrar absolutamente nada. Ele foi contratado na janela de janeiro, o campeonato voltaria a acontecer, né, há 2, 3 semanas muito antes dessa questão aí da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, da invasão da Rússia à Ucrânia. Então o campeonato por lá foi paralisado, ele nem teve a oportunidade de mostrar o seu futebol com a camisa do Shakhtar Donetsk. Se qualquer time que puder, né, que tiver essa possibilidade de trazer o Neres, repito, como disse no início da minha participação, um jogador que pode custar apenas os salários, né, dividindo ali os salários com o Shakhtar Donetsk, sem valor de passe, para qualquer time do futebol brasileiro seria de fato um jogador importante, fundamental, que poderia elevar o patamar de qualquer equipe jogando no futebol brasileiro.